Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Pode sentar, por favor. Glória a Deus pela tua vida. Louvado seja Deus por você estar aqui conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero ler um texto bíblico para nós podermos entrar na palavra, mas antes da leitura, eu quero fazer uma oração e feche seus olhos, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor amado e eterno Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós queríamos neste momento agradecê-lo pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar na tua casa, de ouvir a tua palavra, de aprender mais com o Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que para que isso aconteça plenamente na nossa vida, nós necessitamos grandiosamente da presença do Teu Espírito Santo, porque sem o Teu Espírito Santo, nós não podemos fazer absolutamente nada. Nós somos totalmente necessitados do Teu Espírito, e por isso, Senhor, nesta noite nós pedimos a Ti, continue, Senhor, nos abençoando para a glória e honra do Teu santo nome, e nos ajude, Senhor, a ministrar e a compreender a Tua Sagrada Escritura, para a glória e honra do Teu nome. Nós oramos e entregamos tudo em Tuas mãos. Amém. E graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero ler um texto que está no Evangelho escrito por Lucas. Lucas, capítulo 19. Esse texto, esse capítulo vai falar sobre quando o Senhor Jesus foi na casa de Zaqueu. Lucas, capítulo 19. Amém? A partir do versículo 1, diz assim, a minha versão é revista e corrigida, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, nós sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no seu ministério, o Senhor operou muitos milagres, muitas maravilhas, operou muitos sinais. O Senhor Jesus Cristo, por onde Ele passava, multidão seguia-o para ver, as grandezas que o Senhor Jesus Cristo operava. Mas na casa de Zaqueu, ali dentro da casa de Zaqueu, foi operado um maior milagre, a maior maravilha que poderia se esperar da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ali foi a salvação. Mas já que nós vamos entrar e voltar aqui, então o Senhor Jesus Cristo, Ele
nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo curou muitas pessoas. A maioria dos milagres do Senhor Jesus Cristo foi de cura. E o Senhor operava maravilhas, sinais e prodígios. Até mesmo antes do Senhor Jesus Cristo chegar a encontrar com Zaqueu, o Senhor Jesus Cristo operou um grande milagre de cura, quando ele curou o cego Bartimeu, né, que foi pouco tempo antes, foi antes do Senhor Jesus Cristo encontrar com Zaqueu e ir até a casa de Zaqueu, quando o Senhor Jesus Cristo estava chegando na cidade de Jericó, que é onde ele encontrou com Zaqueu. Então ali, quando estava chegando na cidade de Jericó, o Senhor Jesus Cristo encontrou, né, passou ali por determinado lugar, por determinado caminho, e ali havia o cego Bartimeu, onde o cego Bartimeu perguntou o que estava acontecendo, explicaram para ele, e ele começou a clamar ao Senhor Jesus Cristo, né, clamar ao Senhor por cura, clamando pelo nome do Senhor Jesus, para o Senhor Jesus ter misericórdia dele, e Jesus parou, e Jesus mandou chamar, e Jesus curou. Então, antes de encontrar com Zaqueu, Jesus havia feito uma cura ali mesmo, pertinho da entrada da cidade de Jericó, na vida de Bartimeu, que era um cego que já fazia um bom tempo que vivia nessa situação. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo também curou muitas outras pessoas, e sabemos também que o Senhor Jesus Cristo visitou muitas casas. A Sagrada Escritura nos mostra que Jesus ele visitou muitas casas, e dentre essas visitas ele operou muitos milagres também, como ele visitou a casa da sogra de Pedro, né? E ali ele curou a sogra de Pedro, que estava com febre, que estava enferma, que estava doente. Jairo foi atrás do Senhor Jesus Cristo. Jairo foi atrás do Senhor, para o Senhor também, para que o Senhor Jesus pudesse ir até a casa dele, para curar a filha dele, né? Nós observamos essa passagem, que Jairo, quando foi atrás do Senhor Jesus Cristo, a filha dele ainda estava doente, estava enferma. Mas quando o Senhor Jesus Cristo chegou na casa de Jairo, a filha dele já havia morrido, né? E o Senhor Jesus Cristo vai e cura e ressuscita a filha de Jairo na casa de Jairo. Então, o Senhor operou vários milagres, né? Mas nesse encontro com Zaqueu, foi o maior milagre que Jesus Cristo poderia ter operado. Zaqueu, ele era um publicano, um chefe dos publicanos, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Os cobradores de impostos já não eram muito bem vistos pelos judeus, porque eles cobravam impostos, os cobradores de impostos, eles prestavam serviços para os romanos, naquela época, cobrando impostos dos próprios judeus, né? A maioria dos próprios conterrâneos, e eles cobravam esses impostos e muitas vezes, né, eles cobravam a mais, né, os impostos, e é o caso do Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, e por isso que tudo nos leva a entender que talvez ele tinha uma riqueza, mas uma riqueza que era tirada, né, das pessoas. Ele cobrava a mais, e por isso ele conquistou essa riqueza que ele tinha. Mas Zaqueu, mesmo nesse erro, Zaqueu sendo pecador, Zaqueu vivendo no meio desse ambiente tortuoso que ele vivia, né, nesses erros, mesmo assim, quando Zaqueu ficou sabendo que Jesus Cristo estava entrando na cidade de Jericó, quando Zaqueu ficou sabendo que Jesus iria passar ali pelaquela região, Zaqueu ele teve um desejo no coração. Zaqueu ele teve o desejo de ver quem era Jesus. Zaqueu teve o desejo de conhecer a Jesus. Ora, ele já havia ouvido falar de Jesus, senão ele não teria esse desejo de conhecer. Ele já havia ouvido falar da pessoa e dos milagres que talvez o Senhor Jesus Cristo fazia, e ele sentiu esse desejo no coração de conhecê-lo. E ele sentindo esse desejo de conhecer o Senhor Jesus Cristo, então ele
coloca no coração esse desejo e vai atrás do Senhor Jesus Cristo para que esse desejo seja realizado. Então ele, sabendo que Jesus vai passar por ali, então ele vai pelo caminho que o Senhor Jesus ia fazer para poder encontrar com o Senhor Jesus e ver quem era o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabe, deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, hoje, muitas pessoas acham que conhecem o Senhor Jesus. Hoje muitas pessoas acham que sabem quem é Jesus. Infelizmente hoje muitas pessoas acham que sabem quem é Jesus, acham que conhece quem é Jesus, mas na realidade nem sabe quem é Jesus. Na realidade não tem nenhum envolvimento, uma intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia, infelizmente, está assim. Muitas pessoas dizem, eu sei, e não querem saber de mais nada, porque acham que sabe, que conhece tudo, e que sabe quem é Jesus, e eu sei que Jesus é isso, e Jesus é aquilo, mas na realidade não sabe nada, não tem intimidade com o Senhor, não tem uma relação com o Senhor, né? Não tem uma conversa com o Senhor, não é uma pessoa de oração, não é uma pessoa que lê a Bíblia, não é uma pessoa que proporciona momentos com o Senhor, e acha que conhece o Senhor Jesus. Para nós conhecermos ao Senhor, para nós termos um relacionamento com Deus, com o Senhor Jesus, nós precisamos ter intimidade com Ele. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Essa é a questão principal para nós podermos conhecer ao Senhor Jesus. E talvez isso foi o que Zaqueu estava buscando. Porque Zaqueu já sabia de ouvir quem era Jesus. Mas chegou um momento que Jesus então ia passar por aquela região, então ele decidiu, falou, não, eu não quero somente ouvir falar de quem é Jesus. Não, eu já ouvi falar desse homem, pessoas já me falaram, já me relataram sobre ele, mas agora eu quero saber, eu quero conhecê-lo, eu quero ver quem ele é. Então ele tomou essa decisão no coração dele. Ele tomou uma atitude, eu quero saber quem é Jesus, não de ouvir somente as pessoas falarem, não somente de ouvir as pessoas relatarem o que ele fez, o que ele faz, não, eu quero conhecê-lo, eu quero vê-lo. E sabe, irmãos, às vezes nós ficamos muito parados na vida espiritual, e às vezes nós ficamos apenas ouvindo, pessoas ouvindo falar quem é Jesus, ouvindo relatos que Jesus fez isso, que Jesus fez aquilo, mas olha, nós temos que verdadeiramente, nós mesmos, buscarmos cada dia mais, para nós podermos saber quem é Jesus na nossa vida. Nós temos que buscar cada dia mais, a poder entender quem é Jesus, o que Jesus pode fazer, e o que Jesus fez, e o que Jesus fará por mim, pela minha família, e isso não somente de ouvir, mas nós temos que ter e buscar ter experiências, intimidade e relacionamento com o Senhor Jesus. Nós temos que ter relacionamento com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que eu vou conhecer Jesus cada dia mais se eu não tiver uma intimidade com o Senhor? Como é que eu vou conhecer Jesus cada dia mais se eu não tiver um relacionamento com Jesus? Eu vou conhecê-lo de ouvir falar. Mas o interessante da minha vida é eu conhecê-lo por mim mesmo, por eu ter relação com Ele, um relacionamento com Ele, intimidade com o Senhor Jesus. E Zaqueu então procurou saber quem era Jesus. Então Zaqueu vai e quando Zaqueu sai para ver se encontra com o Senhor Jesus Cristo, ali junto ele já encontrou uma grande multidão, porque onde o Senhor Jesus Cristo passava, sempre se levantava uma multidão, Uma multidão seguia o Senhor, outra multidão já ficava aguardando o Senhor Jesus Cristo, aonde ele ia chegar. Então, mas sempre havia uma multidão, havia muitas pessoas seguindo e aguardando o Senhor Jesus. Bem sabemos que dentro dessas pessoas, nem todas iam atrás e nem todas esperavam encontrar Jesus
por saber que ele era filho de Deus e por querer buscar ao Senhor. Algumas seguiam o Senhor Jesus por curiosidade. Outros seguiam o Senhor Jesus por interesses. Muitas pessoas naquela época seguiam o Senhor por interesse, porque sabia que o Senhor poderia fazer tal coisa, sabia que o Senhor poderia ajudá-lo. Quando o Senhor Jesus Cristo fez a multiplicação dos pães, né? Tratou mais de 5.000 homens e mulheres com 5 pães e 2 peixes, né? Um milagre maravilhoso. Então saciou todo mundo. Então muitas pessoas daquela época, não só naquela época, como infelizmente nos dias de hoje, tem muitas pessoas que ainda buscam o Senhor Jesus, que ainda seguem o Senhor Jesus, que ainda vai atrás do Senhor Jesus Cristo para ser saciado, para ter os seus problemas resolvidos, para receber algo que necessita. E aí você vai me dizer, mas pastor, isso é errado? Não é errado você esperar do Senhor Jesus, você está certo. Você está buscando na pessoa certa. Não é errado você querer ser curado, não é errado você querer ser abençoado na vida financeira, profissional, nos seus estudos, no casamento, na família. Não, claro que não é errado. Deus quer que você seja mais do que abençoado. Mas o que nós não podemos fazer, o que nós temos que entender e compreender, como naquela época, muitas pessoas iam atrás do Senhor Jesus, após saber que Ele operava isso, e Ele fazia aquilo, e Ele ajudava de uma forma ou de outra. Então eles, por interesses, eles iam atrás do Senhor Jesus. O erro não é eu querer ser abençoado pelo Senhor Jesus. O erro não é eu buscar uma cura, eu buscar um milagre. Não, claro que não. Você está correto em ir atrás daquele que você sabe que pode fazer alguma coisa pela tua vida. O que não pode é eu ter interesse somente nessas coisas. O que não pode é eu somente ter interesse nas coisas deste mundo. Querer que o Senhor Jesus Cristo opere maravilhas na minha vida, que o Senhor Jesus Cristo faça alguma coisa por mim, mas somente aqui. Naquela época, muitas pessoas iam atrás do Senhor Jesus com esse interesse, para ser saciado nas coisas deste mundo. E a própria palavra do Senhor, ela nos diz, né, que o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O nosso maior interesse na pessoa de Jesus Cristo, preste bem atenção no que eu estou dizendo, para você depois não entender errado a colocação que eu estou fazendo. Jesus te cura, Jesus te abençoa, Jesus opera milagre na tua vida, e você está correto de vir atrás dele, e de pedir, e de esperar, e de aguardar nele. Você está correto. O que eu estou colocando e dizendo, que naquela época, né, e como infelizmente nos dias de hoje tem alguns também, o que não pode acontecer é ir atrás do Senhor Jesus, esperando do Senhor Jesus somente receber as coisas neste mundo, somente receber as coisas materiais, os bens. Como eu acabei de dizer, a palavra diz, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Não adianta nada. Então Zaqueu foi uma pessoa que foi conhecer o Senhor Jesus. Ele teve interesse de conhecer o mestre. Mas a palavra naquele momento não diz que Zaqueu estava doente. Não diz que Zaqueu estava com problemas financeiros. Zaqueu era um homem rico, ainda que talvez não fosse honestamente, mas era um homem rico. Zaqueu não estava precisando de alguma outra coisa. Não, ele não precisava de nada. Mas ele teve o desejo no coração de conhecer a Jesus. Ele teve o desejo de encontrar a Jesus. E a palavra diz que quando então ele vai encontrar o Senhor Jesus, querer ver quem era esse homem, a palavra diz então que ele chegando a um determinado local, havia uma multidão, e Jesus iria passar por ali, mas não ia ter como ele ver, não teria como ele enxergar, ele era de pequena estatura, estava difícil ele arrumar uma forma de ver quem era Jesus.
E ali havia uma árvore. Então Zaqueu vai e ele resolve subir nessa árvore. Ele fala, não, eu vou subir nessa árvore porque eu quero saber quem é Jesus, eu quero conhecer Jesus. Ele se esforçou. Zaqueu se esforçou para ver quem era Jesus. E olha que Zaqueu não estava precisando de nada. E ainda assim ele se esforçou, porque ele queria saber quem era Jesus. Então ele vai e sobe naquela árvore. E de repente o Senhor Jesus Cristo se aproxima. E de repente o Senhor Jesus Cristo se aproximando ali de Zaqueu, daquela árvore. O Senhor olha para cima. E quando o Senhor olha, ele vê aquele homem naquela árvore. E aquele homem chamou a atenção. Mas bem sabemos que o Senhor Jesus já sabia que iria encontrar Zaqueu ali. Não foi uma surpresa. Não foi uma surpresa para Jesus ele encontrar Zaqueu. Jesus sabia perfeitamente que ele iria encontrar com Zaqueu ali. Não foi nenhuma surpresa para ele. Irmão, uma coisa que nós temos que ter certeza no nosso coração é que não existe nada que nós venhamos a fazer que seja surpresa para o Senhor Jesus. Não tem nada. Às vezes nós podemos imaginar não tem nada que aconteça na nossa vida que seja surpresa para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo sabe perfeitamente tudo aquilo que vai acontecer. Então não foi surpresa ele encontrar com Zaqueu. Você acha que foi surpresa para o Senhor Jesus Cristo quando você se encontrou com ele? Você acha que foi surpresa para Jesus Cristo quando você entregou a sua vida para Ele? Você acha que foi surpresa quando você buscou o Senhor Jesus, quando você chegou diante do Senhor Jesus e recebeu um milagre de Jesus, alcançou algo do Senhor Jesus? Você acha que foi surpresa? Não foi surpresa, não. Porque você é escolhido de Deus. A palavra diz que não foi vós que Jesus diz, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, o Senhor te escolheu. E o Senhor conhece a tua vida. O Senhor conhece a sua situação. O Senhor conhece os seus momentos. Aqueles momentos que muitas vezes ninguém sabe que você está passando. Aqueles momentos que muitas vezes nem mesmo seus familiares sabem que você está passando. Aqueles momentos que muitas vezes você não divide com ninguém, mas Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está vivendo. Talvez muitas vezes nós até escondemos. Muitas vezes nós escondemos, nós não queremos compartilhar com ninguém. Às vezes tem coisas na nossa vida que nós não compartilhamos nem com os nossos familiares. Tem coisas que eu não compartilho nem com a minha esposa, muito menos com os meus filhos. Mas não tem como eu não compartilhar com Ele, porque Ele sabe tudo da minha vida. Ele sabe tudo da sua vida. Se existe uma pessoa que sabe tudo o que acontece com você, essa pessoa é Jesus Cristo. É o Senhor Jesus. E Jesus sabia perfeitamente que ele iria encontrar com Zaqueu. Então ele vai, e quando ele chega ali, ele olha naquela árvore, e quem está lá? Zaqueu. E Jesus olha para Zaqueu, e o que Jesus diz para Zaqueu? Ô Zaqueu, desce aí depressa. Desce daí, que hoje convém eu pousar na sua casa. Irmão, eu fico imaginando naquela época, onde o Senhor Jesus estava fisicamente com as pessoas. Hoje Ele, através do Espírito, Ele se manifesta na nossa vida, Ele está conosco. Mas naquela época o Senhor Jesus fisicamente, olha que maravilha, né? Ele andando com as pessoas, né, tendo ali um envolvimento com Ele, tocando nele, colocando as mãos nele, conversando com Ele. Não que nós não conversamos com Jesus hoje, você está entendendo a forma que eu estou dizendo, mas olha só como era diferente, né? Então você imagina quantas pessoas que desejavam que o Senhor Jesus visitasse a casa deles. Quantas pessoas ali, naquela época, quantas pessoas que desejavam ter Jesus na casa deles, quantas pessoas que ali naquela época, talvez como Zaqueu ouviu de Jesus, quantas pessoas que queriam ouvir do Senhor Jesus dizer, olha, vou pousar na sua casa nesta noite,
vou visitar a sua casa. Quantas pessoas que não queriam? E dentre tantas pessoas que queriam, Zaqueu foi escolhido. Zaqueu foi escolhido. E Jesus então escolhe e fala: ó Zaqueu, convém que hoje eu vá lá na sua casa. Eu vou pousar lá na sua casa. É lógico que Jesus não falou para ele ali, mas Jesus poderia dizer, né? Não está escrito, mas Jesus poderia dizer: ó, Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje eu vou pousar na tua casa, hoje convém que eu vá lá na tua casa, porque hoje eu tenho algo especial para fazer lá. Ele não disse, mas poderia dizer: hoje eu vou fazer algo especial lá, Zaqueu. Então desce da árvore, vamos lá, que hoje eu vou lá. Porque nós não sabemos que dia o Senhor vai fazer algo especial na nossa casa. Eu não sei o dia que o Senhor vai fazer algo especial na minha casa. Você não sabe. Se o Senhor quiser fazer algo especial na tua casa nessa noite, Ele faz. Se Ele quiser fazer amanhã, Ele faz. Nós não sabemos o dia que o Senhor vai operar na nossa vida. Às vezes nós ficamos, sabe, irmãos, da mesma forma, às vezes nós ficamos: não, eu vou aqui, tal dia vai acontecer isso, tal dia. Não, irmão, nós não sabemos que dia o Senhor tem preparado para operar na nossa vida. Às vezes naquele dia que é o pior dia que você está passando. Às vezes naquele dia que é o pior dia que você está vivendo, um dia de luta, de dificuldade, um dia que você está desanimado, um dia que você está para baixo, um dia que você não tem ânimo nenhum, um dia que talvez você até não sente nem desejo de ir na igreja, você não tem desejo de ler a palavra, você não tem desejo de orar, de tão fraco, de tão frágil que você está, pela situação que você está vivendo, e às vezes é nesse dia que Jesus vai operar na tua vida. Às vezes é nesse dia. Nós não sabemos o dia que o Senhor tem reservado para nós. Nós não sabemos o dia que o Senhor tem preparado para nós. A palavra do Senhor diz que basta cada dia o seu mal. Mas a palavra do Senhor diz que o dia de amanhã pertence a Deus. Você não sabe, irmão, o que Deus tem preparado para você amanhã. Você está vivendo hoje. Você está vivendo agora, esse momento. E às vezes a situação vai tomando conta do teu ser, da tua alma. Você vai entristecendo porque você está vivendo agora. Você está passando aquela situação. Você está vivendo aquele momento terrível na tua vida. Algo que está te perturbando. Algo que está tirando as suas forças. E você está vivendo ali aquilo agora. Mas você não sabe o que vai ser de você amanhã. Você não sabe o que Deus tem preparado. A única coisa que eu sei, que o dia de amanhã na nossa vida vai ser muito melhor do que o dia de hoje. A única coisa que eu sei, que o Deus tem bênçãos preparadas para nós no dia de amanhã. Às vezes nós não conseguimos ver. E outra coisa, deixa eu falar algo aqui que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Sabe, meu irmão, às vezes nós passamos por uma situação, um momento que nós não sabemos, né? Um momento que nós vivemos e nós pensamos: poxa vida, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso, eu estou enfrentando isso? Por que isso não puder veio bater na minha casa? Por que isso veio acontecer conosco? Irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor sabe perfeitamente como trabalhar na nossa vida. O Senhor sabe perfeitamente como fazer na minha vida, na sua vida. Às vezes a forma que Ele trabalha na minha vida não é a forma que Ele vai trabalhar na sua. Às vezes a forma que Ele trabalha na sua não é a forma que Ele vai trabalhar na minha. Mas uma coisa eu sei, Ele sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Por isso nós não podemos questionar a Deus. Ora, eu vou sair daqui um pouquinho, mas já volto aqui. Nós não podemos questionar ao Senhor. Você lembra quando Lázaro, Maria, Marta e Lázaro, uma família muito abençoada, uma família amiga do Senhor Jesus, uma família que a Sagrada Escritura diz que Jesus os amava, né? Uma família que Jesus tinha um amor muito grande. E você lembra que
Quando Lázaro ficou doente, adoentado, o Senhor Jesus não estava naquela cidade. O Senhor Jesus não estava em Betânia, o Senhor Jesus estava em outra cidade. E lá em Betânia, Lázaro ficou doente, adoentou-se. E quando Lázaro ali ficou doente, as irmãs dele, Marta e Maria, olharam para ele, né, na casa deles que eles estavam, e quando eles olharam, quando Marta e Maria olhou para aquela doença, aquela enfermidade, e eles ficaram com medo de perder Lázaro, e eles mandaram então avisar ao Senhor Jesus, mandaram alguém avisar ao Senhor Jesus que não estava ali naquela cidade, mandaram alguém avisar o Senhor Jesus Cristo sobre a doença e a enfermidade de Lázaro. E alguém vai lá avisar o Senhor Jesus, alguém chega lá diante do Senhor Jesus, alguém vai em outra cidade e diz: olha, mestre, Marta e Maria mandaram avisar que aquele que o Senhor ama, chamado Lázaro, está doente, enfermo, está precisando que o Senhor vai lá visitá-lo, para que o Senhor curá-lo. E eles avisaram o Senhor e voltaram. E retornaram e chegaram lá e disseram para Marta e Maria: olha, já avisamos o Senhor Jesus. E o que o Senhor Jesus Cristo fez? Saiu correndo e foi? O Senhor Jesus Cristo? Não. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo ainda ficou mais 2 dias naquela cidade, antes de partir para ver Lázaro. Por quê? Não era a hora do milagre acontecer na vida dele. Por quê? Veja bem, irmão, um milagre, quando acontece um milagre na nossa vida, é porque Deus nos ama, a graça e a misericórdia de Deus, o Senhor tem o poder e a autoridade, Ele faz, sim, Ele faz, mas deixa eu te falar, todos os milagres que acontecem na nossa vida são para glorificar o nome do Senhor. Todos os milagres. O Senhor Jesus, quando operou milagres e maravilhas, todos os milagres que Jesus operava, não era para engrandecer, não, era para glorificar a Deus. Para que todos pudessem, através dos milagres do Senhor Jesus Cristo, Deus ser glorificado e as pessoas começarem então a acreditar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Esse era o propósito dos milagres. Esse era o propósito dos sinais e maravilhas que o Senhor fazia. Para que as pessoas pudessem então ver aquilo que ele estava operando, ver que Deus estava na vida dele e começar a acreditar no ministério dele, acreditar nas palavras dele, acreditar que ele era o Filho de Deus. Então Marta e Maria mandou buscar, chamar, avisar lá o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo ainda ficou 2 dias para depois ir para Betânia. Passaram-se 2 dias. O Senhor Jesus Cristo vai, e agora ele vai para Betânia, uma aldeia chamada Betânia, onde morava a família de Lázaro. E quando o Senhor Jesus Cristo então parte para ir para lá, Lázaro já havia morrido. A palavra diz que quando o Senhor Jesus Cristo chega na aldeia de Betânia, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. 4 dias. Então quando ele chega ali, a Marta encontra com ele, né? E Marta fala para ele: ô Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão teria sido curado. Mas antes disso, irmão, deixa eu só te fazer uma colocação. Você acha que quando Jesus Cristo quando eles estavam aguardando, esperando Jesus Cristo chegar a Betânia, porque Marta e Maria, quando pediram para avisar o Senhor Jesus, a intenção delas, a esperança delas é o seguinte: o Senhor vai chegar. O Senhor vai chegar e o Senhor vai operar um milagre. Você acha que eles não ficavam aguardando? Se passou um dia e Jesus não veio. Você acha que Marta e Maria não conversavam entre elas? Será que Jesus vai vir? Será que o Senhor esqueceu? Será que o Jesus nos abandonou? Será que Jesus não vai vir curar o nosso irmão? Você acha que as duas não conversavam? Você acha que as duas não estavam desesperadas, aguardando a chegada do Senhor Jesus Cristo? Igual eu e você. Quantas vezes eu e você ficamos desesperados, aguardando a chegada de Jesus, para que Jesus opere um milagre na nossa vida? Quantas vezes nós ficamos aguardando? E o tempo vai se passando e nós imaginamos: poxa vida, o Senhor não vai vir. Será que o Senhor não me ouviu?
Será que o Senhor não vai operar em favor da minha vida? Quantas vezes? Não foi diferente com Marta e Maria. Passaram-se 2 dias. Creio eu que eles saíam lá na porta da casa e olhavam para ver se Jesus estava vindo e nada. E nada. Até que chegou no momento que Lázaro morreu. Lázaro morreu. E aí eles vão. Lázaro é sepultado. E aí Jesus chega. No momento que não tinha mais o que fazer. No momento que não tinha mais o que fazer, Jesus chega. Irmão, olha, presta atenção no que eu vou te dizer. Realmente é nesse momento, é no momento que não tem mais o que se fazer, que Jesus chega para nos abençoar. Porque no momento que tem alguma coisa para fazer, você faz. No momento que tem como você fazer, você mesmo resolve. Mas no momento que você vê que não tem mais jeito, no momento que você olha e não tem mais, a situação não tem mais o que fazer, é nesse momento que Jesus Cristo chega na tua vida. Porque Ele é Deus do impossível. O possível, eu e você fazemos. O impossível, ainda que doa no nosso coração aguardar. Mas o impossível nós temos que aguardar a chegada do Senhor Jesus. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu não sei se você está com uma situação difícil, não sei qual a situação que você está enfrentando. Não sei qual é o problema que você está enfrentando. Não sei o que está tirando, talvez, o desespero, não sei o que está tirando a paz do teu coração. Mas uma coisa eu tenho para te dizer nesta noite. Aguarde a chegada de Jesus. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te deixar. Às vezes nós achamos que Ele está demorando. Ele não está demorando. O Senhor Jesus, Ele não atrasa. E o Senhor Jesus, Ele também não se adianta. O Senhor Jesus tem o momento certo para operar o milagre na nossa vida. E esse momento certo vai chegar na tua vida, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Voltando aqui, irmãos, rapidamente. Voltando lá em Zaqueu. Aí Zaqueu desce, e quando Zaqueu desce daquela árvore, Jesus então faz o que agora? Vai lá na casa de Zaqueu. Ué, não foi a promessa de Jesus? Jesus falou, Zaqueu, eu vou na tua casa. Então Zaqueu desceu, na maior alegria. Vamos na minha casa, e Jesus acompanha, e Jesus vai até a casa de Zaqueu. E quando Jesus chega lá na casa de Zaqueu, Jesus adentra a casa de Zaqueu. A palavra não fala que Jesus chega ali e Jesus começa a operar, está doente, vou curar aqui. Não, presta atenção, eu já te disse, Deus, Ele faz tudo isso. Irmão, a palavra do Senhor diz o seguinte, o próprio Senhor Jesus Cristo diz assim, tudo que pedirdes a mim será feito, tudo que pedirdes ao Pai, no nome de Jesus Cristo vai ser feito. Para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que pedir ao Senhor vai ser feito, desde que seja da vontade dEle. Às vezes nós pedimos alguma coisa para o Senhor, e isso não é da vontade de Deus. Agora, se não for da vontade de Deus, pode ter certeza, Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Então, tudo que nós pedirmos ao Senhor, Ele fará, desde que seja da vontade dEle. Desde que seja para o nosso bem. Às vezes nós esperamos algo que não é para o nosso bem. Nós achamos que aquilo vai ser maravilhoso. Nós achamos que aquilo é o certo, que aquilo é o correto. Irmão, às vezes nós achamos muito. Às vezes nós deixamos Deus de lado, nós nos colocamos no lugar de Deus, nós começamos a achar, tem que ser assim, e esquecemos que Ele é Deus. Que Ele é o Senhor. É Ele que sabe todas as coisas da nossa vida. Como o salmista diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Se eu entreguei o meu caminho ao Senhor, se eu confio no Senhor, então eu tenho que ter uma certeza do meu coração. Ele fará tudo que for necessário e melhor na minha vida. Amém? Voltando aqui, irmãos, então,
Zaqueu recebe Jesus na casa dele. E Jesus então entra na casa de Zaqueu. Jesus entra na casa de Zaqueu. Aí diz a palavra do Senhor, no versículo 7. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Todas as outras pessoas ali, a maioria começaram a condenar a ida do Senhor Jesus na casa de Zaqueu. Começaram a condenar a estadia de Jesus na casa de um pecador. Eles achavam que não era certo Jesus entrar na casa de um pecador. Ou seja, estava também procurando ali uma forma de condenar o Senhor Jesus, né? Aí no versículo 8 diz assim: e levantando-se Zaqueu, após o Senhor entrar na casa dele, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Aí disse-lhe Jesus, no versículo 9, e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa. Aleluia. Amém? Hoje veio salvação a esta casa. Diante de tantos milagres que o Senhor Jesus operou, até mesmo um pouquinho antes de entrar na casa de Zaqueu, de encontrar com Zaqueu, ele operou um grande milagre na vida daquele cego chamado Bartimeu. Mas diante de tantos milagres que o Senhor operou, o maior milagre ele operou ali dentro da casa de Zaqueu, que foi a salvação. A salvação é o maior milagre na minha e na sua vida. A salvação é o que nós mais temos de precioso na nossa vida. Então eu quero ser curado, Jesus me cura, cura. O Senhor me curou há 25 anos atrás, louvado seja Deus por isso, hoje eu estou aqui. Tem muitas pessoas aqui que eu conheço, que Jesus curou, e Ele continua curando, Jesus continua libertando, Jesus continua operando sinais e maravilhas. Jesus pode entrar na minha casa e curar, Ele pode entrar na minha casa e libertar, Ele pode entrar na minha casa e operar uma bênção financeira, Ele pode entrar na minha casa e restaurar o casamento, Ele pode entrar na minha casa e restaurar a vida dos meus filhos, Ele pode entrar na minha casa e abençoar toda a minha família, Ele pode entrar na minha casa e fazer o que for necessário para me abençoar, mas a maior bênção dentro da minha casa que Jesus leva é a salvação. É a salvação. Recalabacheias, é a salvação, e foi isso que ele fez na casa de Zaqueu. Ele levou a salvação, porque ele veio buscar o que estava perdido, ele veio perdoar os pecadores, ele não veio para aqueles que se achavam santos, ele não veio para aqueles que se achavam, que não necessitavam, que eram filhos de Abraão, descendência de Abraão e não precisava do Senhor, não, ele veio para aqueles que nele creu. E ele mesmo diz: eu sou a vida, eu sou a ressurreição e eu sou a vida, aquele que crê em mim ainda que morra viverá. Aleluia. Ele veio mostrar, ele veio trazer a salvação e dizer que ele é a vida e que nele nós temos a vida eterna. Essa foi a missão de Jesus. Não quero dizer que ele não, os milagres, louvado seja Deus, mas a maior missão do mestre foi nos mostrar que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, e que ninguém chegará ao Pai a não ser por ele. Ele é o caminho. Então, meu amado, que nós possamos continuar com a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para curar, para abençoar, para restaurar, para tudo, mas que a nossa maior fé esteja nele, aguardando a salvação da nossa família. Que ele possa entrar na nossa casa e salvar cada um dos nossos.
que Ele possa operar o que for necessário, mas o principal, que Ele possa visitar a minha, a sua família, e lá Ele chegar e dizer a mesma coisa que Ele disse aqui para Zaqueu: hoje a salvação entrou nesta casa, hoje essa casa foi salva, hoje essa família foi salva, hoje essa família recebe a vida eterna. Irmão, que nós possamos estar aguardando no Senhor a salvação da nossa família. O Senhor vai entrar na sua casa, o Senhor vai abençoar em tudo que é necessário, o Senhor Ele vai abençoar aquilo que é necessário na tua vida, na tua casa, na tua família, em todos os sentidos, em todas as áreas. Mas o Senhor vai fazer o melhor, Ele vai levar salvação para a tua família. Aleluia. Em nome de Jesus, Ele vai levar a salvação. A salvação. A salvação. E para isso nós temos que crer. Não foi isso que o carcereiro disse? Quando Paulo e Silas foram libertos da prisão pelo anjo, pelo terremoto ali, e o que o carcereiro ali disse, quando eles falaram para ele não suicidar, para ele ficar tranquilo lá, e aí ele viu tudo que Deus tinha feito ali, o que o carcereiro falou para Paulo? O que é necessário para que eu seja salvo? O que é necessário para receber salvação? E o que ele disse? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Amém? Que você continue crendo no Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai salvar a tua casa, vai salvar a tua família. Mas pastor, você não sabe aonde os meus filhos estão, você não sabe aonde a minha esposa está, você não sabe onde meu marido está, você não sabe onde os meus familiares estão. Eu não sei, e também não importa onde eles estão. Não há nenhum lugar, não há distância, não há nada que impeça o Senhor Jesus de visitá-los. O Senhor vai salvar a tua casa, o Senhor vai salvar a tua família para a glória de Deus. Amém? Então, quando ele fez ali, o que ele diz? Foi quando ele diz: hoje veio a salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Agora, encerrando, veja só. O Senhor Jesus Cristo entrou na casa de Zaqueu, mas o Senhor Jesus não mencionou absolutamente nada, enquanto Zaqueu não se arrependeu. A partir do momento que Zaqueu falou para ele: Senhor, se eu tenho defraudado, vou falar nas minhas palavras aqui dentro do contexto, se eu tenho feito alguma coisa errada, se eu tenho roubado, se eu tenho feito isso ou aquilo aí, eu devolvo tudo, vou dar metade dos meus bens para os pobres e vou devolver 4 vezes mais aquilo que, se porventura eu roubei. Ou seja, ele se arrependeu. O arrependimento traz a salvação. Amém? E é isso que vai acontecer na tua família. O Senhor Jesus vai visitar a tua casa. A palavra do Senhor vai ser lançada. Os seus vão escutar a palavra do Senhor. O Espírito Santo, que faz um homem arrepender dos seus pecados, que convence o homem dos seus pecados, vai convencer os seus dos pecados, e os seus vão se entregar ao Senhor Jesus Cristo, e os seus serão salvos para a glória, a honra e o louvor de nosso Deus. Que assim seja na minha família e na sua família, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Louvado seja Deus pela tua vida. Graças a Deus pela tua vida. Que Deus continue te abençoando imensamente, em nome de Jesus.